Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a 3 irmãos que me tiraram das mãos do mal, me deram livramento e me colocaram no meio das ovelhas, aonde eu tinha chance, direito à salvação. Porque onde eu estava eu não tinha direito à salvação. Mas esses três irmãos, Tarcísio, Aloísio, mais conhecido como Professor Tati, e Josildo, esses 3 irmãos me deram estudo bíblico, e eu finalmente fui para o aprisco das ovelhas. E fiquei lá 7 anos com esses irmãos. Eles não entenderam por que eu saí, mas eu gostaria de explicar nesse momento, e alguém que estiver ouvindo esse vídeo e conhecer Tarcísio, conhecer Josildo e conhecer o professor Tati, Aloísio, mais conhecido como professor Tati, por favor, passa para ele. É um agradecimento dele ter me livrado das mãos de Satanás. Quando eu encontrei esse verso na Bíblia, eu me identifiquei logo com eles 3. Provérbio capítulo 24, verso 11. Olha só que verso, ó. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Eu estava nessa situação, eu estava sendo levado para a morte. E Josildo, Tati e Aloísio, que é conhecido como professor Tati, Josildo e Tarcísio, me tiraram da mão do mal e me livraram da morte. E me colocou junto com eles, sendo ovelha aí na igreja adventista do 7º dia. E eu, nesse momento, eu passei a ter direito à salvação, porque eu não tinha direito. Lembra o verso? Livra os que estão sendo levados para a morte. Meu pai não mandou salva os que estão sendo levados para a morte, pois eu não tinha direito à salvação, mas eu tinha direito a livramento. E vocês tinham ou têm essa mensagem do livramento. Não tem a mensagem da salvação, mas tem a do livramento. E tem um outro grupo que tem a mensagem da salvação, que agora sim vai livrar os que têm a mensagem do livramento, que são vocês. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Presta bem atenção. Vocês têm a mensagem do livramento. Quem está no mundo está sendo levado, ele não tem força, está sendo levado para a morte. E os que estão na condição, hoje, no meu caso, hoje, eu considero que eu tenho a mensagem de salvação. Por quê? Porque eu vou explicar para você, Josildo. Explicar para você que eu gostaria muito que você, Josildo, que você, Tati, Aloísio, mais conhecido como professor Tati, que você, Tarcísio, também entendesse e que nós nos encontrássemos na eternidade, porque vocês passaram a mensagem do livramento e nesse momento eu tenho por obrigação e amor a vocês de passar a mensagem da salvação para vocês. Você está entendendo por que eu coloquei esse videozinho aí? Engraçado, uma ovelha e um leãozinho? Eu vou explicar para você, pois o próximo verso que eu vou ler para vocês, se vocês me permitirem, são 2 versos só. Está lá em Miqueias, só 2 versos, para explicar a você a respeito da ovelha, que é quando eu estava no meio de vocês, no meio das ovelhas, e do leãozinho. Olha essa coisa interessante esse vídeo, ó. Ah, filhotinho, eu mal podia esperar para correr, pular e brincar com os seus irmãos. Deu para você entender? Criado no meio dos irmãos, mas ele é um leão. Os irmãos são as ovelhas. E eu fui procurar, quando eu saí no meio de vocês, eu fui procurar, porque eu não me identificava. O leão, ele é diferente. A ovelha, ela gosta de ficar em grupo. Ela gosta de ficar sempre na casa das ovelhinhas, sempre em grupo. Eu não gosto, eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de ficar sozinho. Eu não gosto de ir em casa de ninguém. Não gostava muito que as pessoas vinham em minha casa, eu sentia mal. Porque eu sendo leão, o leão, ele tem essa natureza. Essa natureza de você ficar sozinho, de você ficar sempre sentado em um banco só. Na maioria das vezes, quase ninguém senta no mesmo banco que o leão senta. E ele é praticamente chamado como antissocial, conhecido como antissocial, como uma pessoa polêmica. É o leão, é a natureza dele. Eu acredito que nesse momento esteja falando com vários leõezinhos que estão dentro de todas as denominações, só que vocês não sabem disso. Vocês não sabem porque vocês estão sendo criados como ovelha, mas vocês não são ovelha, vocês são leão. E eu fui encontrar os remanescentes do nosso Pai, eu encontrei. Primeiro eu encontrei aonde eles não estão. Quem não são os remanescentes? Vamos para Miqueias capítulo 5, Miqueias 5, verso 7.
Olha só, onde o remanescente não está. Olha só, quem não são? O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Eterno, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homem. O remanescente não espera por homem e nem aguarda filho de homem. Então caiu todas as denominações. Todos caíram. Caiu o muçulmano, caiu o budista, caiu o judeu, que todos pensam que o judeu é o povo nosso pai. Caiu, que eles estão esperando o homem, estão esperando o Messias. Caiu os cristãos, caiu todos. Afinal de contas, então onde estão os remanescentes? Os remanescentes estão no meio deles. Agora, entre qual povo os remanescentes estão? Em todo lugar tem um remanescente, tem, mas eles são conhecidos, tem uma característica aqui na Bíblia. Qual a característica? Em qual meio ele está? Ele está no meio do budista? Está no meio do muçulmano? Eles estão no meio dos judeus? Ou eles estão no meio dos cristãos? Estão no meio dos ateus? Vamos ver quem são eles, olha a característica. O segundo verso agora, ó. Miqueias capítulo 5, agora verso 8, olha o que diz. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, e como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Vocês, com certeza, são leões, vocês não são ovelhas. As ovelhas, elas foram designadas para a morte, foram criadas para a morte, para sacrifício, foi criado para enriquecer os pastores, ela foi criada para reproduzir muito. Você está entendendo? Qual é a reprodução que no meio de vocês, ovelhas, são? É quando você sai, Josué, para evangelizar, está aqui uma ovelha que você reproduziu. Você saiba dar estudo bíblico, nesse momento você está reproduzindo estudo bíblico. Entendeu, irmão? Você leva o irmão ali, nesse momento a ovelha está reproduzindo. Você está entendendo? Ela tem que dar renda ao pastor. Qual é a renda? A renda é a tosa, quando vai tirar toda a lã do cordeiro. Você está entendendo? É isso que é a tosa, é o momento da oferta, do dízimo, é o momento de você devolver, você tem que dar renda ao pastor. E finalmente a morte. Por quê? Quando a ovelha fica velha, ela tem que ser o quê? Morta, porque o pastor vai se alimentar dela. Essa é a função da ovelha, morrer, mas o leão não. Você é leão, você não é ovelha. O leão não. O leão, ele nasceu para ser rei. Você é rei, por isso que é a sua natureza, por isso que aí na denominação que você se encontra, você é diferente. Você não gosta de ficar em meio, a ovelha não, sempre fica grupinhos. Pode ver no meio da igreja, está lá um grupinho de um lado, um grupinho de outro, e fora a denominação, né? Diretor de escola sabatina, diretor de música, diretor disso, sempre grupinhos, e sempre uma ovelha com chocalho, levando um grupo menor. O chocalho é aquela que conversa mais. Sempre tem esse grupinho, mas o leão não. O leão, ele sempre está sozinho. Pode olhar que o leão sempre está sozinho. E aí, nesse momento, você tem dois livros. Você tem um conhecido como Velho Testamento, que é o leão, e conhecido como Novo Testamento, que é o do pastor. Aquele que você se dedicar mais, você vai ficar. Um diz, fica. O outro fala, sai do meio deles, povo meu. Eu obedeci ao meu pai, eu sou um leão, eu saí. Foi por isso que eu saí, Josildo, porque eu sou leão e eu tenho certeza que vocês também são leão. Vocês não são ovelhas. A ovelha foi designada para a morte. Lembra, os leões vão eliminar com ela. Você tem que entender a mensagem, vocês têm que entender a mensagem. Vocês são leão, vocês não são ovelhas. As ovelhas foram designadas para a morte. Para a morte. Lembra lá aquele filme do Rei Leão? Eles estão mostrando, o sistema está mostrando aí esse filmezinho da Disney, também o Rei Leão da Disney. Quando o Rei Leão olha para a água, quem é que reflete no Rei Leão? É a imagem do irmão? É a imagem de um homem? Ou é a imagem do pai? É a imagem do pai que tem que refletir na tua vida, na minha vida. Tu és um leão. Tu já viu alguém sacrificar um leão para comer? Tu já viu alguém comer a carne do leão?
O leão é rei. Na floresta, só ele e o pai dele, mais ninguém. É ele o eterno. O tigre? Não, o leão é o rei. A onça, o leão é o rei. O elefante, o leão é o rei. O leão está acima de todos. Agora, acima do leão está o nosso pai, está o Todo-Poderoso. Por isso que quando fala cova dos leões, quando jogou Daniel na cova dos leões, nosso pai, o único que tem domínio sobre o leão, mandou que o leão fechasse a sua boca. E ali eles tomaram conta de Daniel. Meus irmãos, vocês são leão, vocês não são ovelhas, só que vocês estão sendo criados no meio de ovelhas. No meio de ovelhas, vocês estão designados para a morte. Em nome do Todo-Poderoso, sai do meio deles. E por favor, não sai e depois vai formar um outro grupo e tornar-se ovelha cá fora. É o que está acontecendo com muitos que estão fazendo isso. Josildo, Aloísio, mais conhecido como professor Tati, Tarcísio, muito obrigado por ter me livrado da morte. E eu fui para aí com direito agora à salvação e estou aqui em busca e tenho uma salvação. Estou passando para você nesse momento. Estou passando a mensagem de salvação. Deixe de ser ovelha e vamos ser leão. Sai do meio deles, povo meu, para que não seja cúmplice das suas abominações. Que o nosso Pai nos abençoe e nos veremos na eternidade, que é o terceiro compartimento pelo qual nós estaremos. Que assim seja.